Olá, colegas. Aqui é o professor Lau e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diatermia por ondas curtas. Diatermia é um processo de gerar calor profundo e as ondas curtas é um sistema de ondas eletromagnéticas que geram calor. O calor profundo ele pode ser produzido através de ondas curtas, microondas e também através do ultrassom na fisioterapia. O tema hoje vai ser ondas curtas. O que são estas ondas? Bom, uma onda é uma perturbação oscilante de grandeza física e que vem num espaço periódico de tempo, isto é, ela tem uma oscilação e ela tem uma frequência, classificada como curta, média, longa e até microondas. Aqui a gente vai usar a onda que vai de 10 a 100 metros de comprimento, portanto, ondas curtas. Mais de que 100 metros vai entrar como ondas médias, menos vai entrar como microondas, tá? Ela pode ter uma perturbação unipolar, bipolar ou até pulsátil, isso é interrompida, tá? É possível verificar nessa onda, além do seu tamanho, que é a onda média que nós vamos trabalhar, uma frequência, isso é uma quantidade de ondas que chega por segundos. Essa medida é em hertz, tá? E também é possível identificar a sua amplitude, isso é, a oscilação, o tamanho dessa onda, tá? Elas podem ser ionizantes, isso elas podem alterar a matéria, ou não ionizantes. Para entender melhor, dá uma olhadinha aqui numa onda. Está vendo aqui, ó? Deste ponto até este ponto aqui, ó, nós temos a latitude da onda. Uma onda inteira tem um comprimento, tá? Esta altura é a sua amplitude, ó, esse trechinho da altura. Tem uma altura para cima e uma para baixo. Para cima positiva, para baixo negativa, que é uma amplitude. Isso aqui pode ser alterado e o tamanho, a distância entre uma crista e outra também pode ser alterado. Então eu posso aumentar o comprimento da onda, posso aumentar a amplitude da onda e a quantidade de ondas que chega, eu estou aumentando ou diminuindo a sua frequência, tá? Como nós vamos usar um tipo de onda fixa, que é ondas curtas terapêutica, a frequência ela é fixa em 27,12 MHz. Outros valores são utilizados para outros fins, como comunicação e outros equipamentos. Para a fisioterapia foi fornecido esta frequenciazinha, 27,12 MHz. O comprimento dela vai ter 11 metros. Então, aqui de 10 a 100 é média, então ondas curtas. 11 metros é uma ondas curtas. A amplitude, o tamanho daquela crista, né, quando ela pode subir ou não, pode ser amortizada. Isso pode diminuir ou pode não diminuir, depende do aparelho, tá? E quando passa pelo organismo, esta onda gera calor, então ela pode aquecer tecidos orgânicos por onde passa, tá? Junto com isso, pode acontecer também efeitos mecânicos ou micromecânicos, já que nós estamos falando a nível celular. Como que a gente vai usar? O ondas curtas ele geralmente vem com dois eletrodos, chamado de sistema capacitivo ou um chamado de indutivo, o Chile Fake. O Chile Fake a gente vai deixar para mostrar depois. Por enquanto eu vou mostrar para vocês esse eletrodo de borracha que é o capacitivo. Neste eletrodo, para entrar em contato com a pele, eu preciso ter uma distância entre eles, não pode ficar encostado um no outro. Tem que ter uma distância também de uma almofada, tem que colocar uma almofada no corpo para não entrar em contato direto com o corpo, tá? E o ideal é você pegar o tamanho ideal para a região que você vai trabalhar. Então, para um pé pode ser de um tamanho, para uma região lombar de outro tamanho. E a gente vai ver que existem métodos de colocar esses dois eletrodos, que nós chamamos de coplanar, coplanar de forma desalinhada, planar e também o método longitudinal. Quando você liga o aparelho para fazer a passagem da energia entre os eletrodos, porque a onda vai ficar entre esses eletrodos,
e gerar o aquecimento aí, nesta região, você vai ter intensidade 1, 2, 3 e 4, tá? Existe hoje um sistema chamado de pulsátil. O tradicional é o contínuo. O que significa pulsátil? É que a energia, a onda, fica sendo interrompida em frequências. Isso é como falar que desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga. Tradicionalmente se usava o contínuo, mas descobriram que o pulsátil gera menos ou nenhum calor, dependendo de quanto que você põe de pulsátil, mas tem um efeito mecânico maior, podendo ser utilizado inclusive em fases agudas, o pulsátil. O contínuo já não dá, porque calor não se usa na fase aguda. A fase aguda se usa resfriamento, crioterapia, gelo. Existe uma sintonia de deflexão da onda. Quando você está ligando o aparelho, você colocou na sua intensidade que você vai ligar, você tem que sintonizar o aparelho para a onda correr de um lado para o outro direitinho. É apenas um relógio de sintonia. E você tem que calcular o tempo de exposição que aquela região do corpo vai ficar. Tá? Para que serve esse ondas curtas? Uma lista grande, né? Contusão, torcedura, entorse, hematoma, hemartrose, lesões geralmente causadas por trauma físico. Mas existe também algumas formas de cicatrização ou processos inflamatórios com cicatrização, como é o caso de anquilose, que é quando uma vértebra se cola na outra, rigidez pós-gesso também, né? Em algumas articulações elas ficam duras, a pessoa não consegue mexer de novo, e também é para aumentar o fluxo sanguíneo em atrofias musculares. Além disso, as artropatias inflamatórias degenerativas, a famosa reumatismo, em fase crônica, também é muito bom o tratamento de ondas curtas. Aí você vai ver que existe artrite, bursite, pericardite escapulo-humeral, que é o quê? A periartrite escapulo-humeral é entre a escápula e o húmero quando fica com a síndrome do ombro congelado. Espondilite, inflamação na vértebra. Espondilite e espondilite artrose ou espondilite anquilosante. Espôndilo é o prefixo para vértebra. Tá? Artropatia degenerativa e pós-traumática. Dores musculares, aquelas miogeloses que aparecem também de excesso de esforço, de áreas de tensão, dores lombares, principalmente as de origem estática, aquelas de posturais, mas também trabalha com reumática, focal e traumática. Fibrose e o famoso torcicolo, não na fase aguda, né, não nos primeiros dias, mas se usar para o torcicolo e for pulsátil, já está dando para fazer. Tá? E aí vocês viram que tem uma quantidade muito grande de contraindicações. Isso aqui é só a metade. Veja só, você está mexendo com uma onda eletromagnética que briga com as ondas de rádio. Dá para usar no marca-passo? Não, ele vai interferir no marca-passo. Tá? Você teria que ter um lugar com uma blindagem muito grande, muito boa. Não dá. Não dá para fazer em metal, porque ele esquenta o metal e o metal ele vai, se tiver, por exemplo, uma prótese, alguma peça metálica na pessoa, ele vai fritar a pessoa, vai queimar. Quando a pessoa tem sensação térmica comprometida, porque quando você está fazendo calor, você tem que dizer para a pessoa, olha, se esquentar muito, você me avisa. Mas se a pessoa não tem sensação térmica, se ela tem uma perda de sensibilidade, como que ela vai te avisar se está bem ou não, tá? Alguns pacientes que têm alguns problemas de não cooperar, tá? No local as gestantes não se faz na região do abdômen, mas muitos terapeutas não fazem nem gestantes, tá? Em áreas hemorrágicas, tá? Áreas hemorrágicas é porque o aquecimento aumenta o sangramento. E não para por aí não, tá? Tecido que não tenha fluxo sanguíneo e oxigenação, já que a função é aumentar o fluxo sanguíneo. Como que você vai aumentar o fluxo sanguíneo se está isquêmico? Tumores malignos aumentam a velocidade de crescimento se aquecidos. A tuberculose óssea é microorganismo. Microorganismo também, quando aquece o local, ele aumenta a sua capacidade de reprodução. Ou trombose venosa que seja recente, que a pessoa tenha trombose venosa, mas isso é para toda a fisioterapia. Nunca se faz fisioterapia em tromboses. Pirexia, que é a febre.
estados infecciosos no geral, alguma área de pele afetada por qualquer tipo de radiograma, circulação comprometida, como no mesmo caso de isquemia, hemorragia, ferida aberta, uma lesão que seja cardiovascular. Não se faz próximo de lente de contato, mas o ideal é não fazer nem perto da cabeça mais. Hoje não está se usando mais na região da cabeça, só do pescoço para baixo. E em recém-nascido, principalmente por questões de crescimento ósseo, tá? As fises de crescimento. Para entender melhor, então, o ondas curtas, vamos ver aqui, ó. Isso é um equipamento tradicional de ondas curtas, está vendo aqui a placa dos eletrodos, tem duas e um fio. Esses fios, quando vai colocar no paciente ligado, eles nunca devem se cruzarem. Este outro, o Chili Fake, o Chili Fake é um outro sistema que tem uns bracinhos para encaixar na pessoa, não é flexível assim. Ele é menos usual porque tem menos equipamentos assim, tá? Aqui tá os eletrodos, aqui tá a colocação de alguns deles, né? Ó, colocando nas costas, colocando na coxa. Ó o Chili Fake aqui. Aqui, este relozinho é da sintonia. Então você aumenta 1, 2, 3, 4 de intensidade, dependendo do grau. Por exemplo, subaguda, vamos trabalhar com 1. Ah, mas é um problema mais crônico, mais antigo. Então o ideal é trabalhar aí com 2, 3, 4, tá? E depois você tem que achar a sintonia. Então quando você liga o aparelho, esse reloginho tem que ficar no meio aqui. Você vai acertando ele até o reloginho estar no ponto. Quando estiver no ponto, significa que está bem orientado. As técnicas que a gente falou de colocação dos eletrodos, né? Se eu colocar um eletrodo em cima, outro embaixo, eu estou fazendo uma contraplanação. Se eu estou colocando um do lado, outro do outro, em linha reta, eu estou fazendo uma coplanação. Se eu colocar um em cima, mas o outro, em vez de colocar na mesma linha e colocar um pouquinho torto, mantém-se o coplanar, que é esse daqui, ó. Que a energia vai ter que sair daqui e vir para cá, mas só que é chamado de coplanar desalinhado. E tem método também longitudinal. Ó, tá vendo? Ó? Coloca num sentido e aqui você coloca em outro sentido, tá? Essas são as técnicas mais utilizadas. Aguardamos agora então a segunda etapa, tá? Semana que vem a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a segunda etapa do ondas curtas e também da técnica de ultrassom.